amados, glória a Deus pelas nossas vidas. Uma boa noite a todos, um bom dia, uma boa tarde, porque esse vídeo vai estar na internet. Eu não sei a hora que as pessoas vão estar assistindo ele, mas agora nós estamos ao vivo aqui, direto da cidade de Patos de Minas, Minas Gerais, para todo o Brasil, para todo mundo. Glória a Deus pelas nossas vidas. Então nós estamos aqui nesse domingo abençoado, com mais esse culto online, né? Nós somos o templo onde habita o Espírito Santo. Vamos louvar a Deus e vamos confessar a palavra nessa noite. Ministração da palavra de Deus, maravilhosa para nossas vidas. O nosso assunto é Cristo e vamos falar de Cristo. Cristo é a graça que foi feita na cruz, a graça derramada, a graça de Deus derramada na cruz pelas nossas vidas. Vamos lá então. Vou louvar esse hino aqui, ó, muito maravilhoso, bonito. Grato a Deus pela graça alcançada em Cristo. Grato a Deus eu estou pela graça alcançada em Cristo. Por me justificar, sendo injusto, por graça em Cristo. Toda honra, majestade e louvor a Deus. Somos mais que vencedores em Cristo, pois não há condenação. Adorai ao Senhor que venceu por nós, sim, glorifique a Deus, adorai ao Senhor que venceu na cruz. Toda honra, majestade e louvor a Deus. Somos mais que vencedores em Cristo, pois não há condenação. Adorai ao Senhor que venceu por nós, sim, glorifique a Deus, adorai ao Senhor que venceu na cruz. Grato a Deus eu estou pela graça alcançada em Cristo. Por me justificar, sendo injusto, por graça em Cristo. Toda honra, majestade e louvor a Deus. Somos mais que vencedores em Cristo, pois não há condenação. Adorai ao Senhor que venceu por nós, sim, glorifique a Deus, adorai ao Senhor que venceu na cruz. Toda honra, majestade e louvor a Deus.
vencedores em Cristo, pois não há condenação. Adorai ao Senhor que venceu por nós, sim, glorifique a Deus, adorai ao Senhor que venceu na cruz. Oh, maravilhas! Glória a Deus! Cristo venceu na cruz por nós. Não daríamos conta quando Jesus estava sendo humilhado, massacrado por os soldados romanos, chicoteado. Ele aguentou as 40 chicotadas em seu lombo, nas suas costas. E aquele chicote que eles chicotearam as costas de Jesus, ele tinha 7 pontas. E em cada ponta tinha chumbo, ferro nas pontas. Era como umas garras de onça. Quando batia nas costas, saíam as lascas de carne das costas de Jesus. Ele assumiu essa culpa por mim e por você. Será que você daria conta de uma chicotada? Porque a condenação lá na lei, aquelas pessoas que eram condenadas a levar 40 chicotadas, no máximo que eles aguentavam era 39. Mas por nossa causa, Cristo aguentou as 40 chicotadas. As costas dele foram todas esfoladas, como se uma onça tivesse passado as garras ali nas costas de Jesus. Tudo por mim, tudo por você. E eu faço a pergunta nessa noite: você é grato a Ele? Você é grato a Deus pela graça alcançada em Cristo? Acabamos de louvar esse hino. Você é grato a Deus pela graça alcançada em Cristo? Esse mês o povo se prepara para comemorar uma festa envolvendo o nome dele no meio, que não tem nada a ver. Né? Eu não vou falar disso hoje aqui não, mas eu quero lembrar você que essa festa é comercial, não tem nada a ver com o nosso Cristo, esse que está vivo dentro de nós, não tem nada a ver. É a religião fundida com o mundo comercial, para arrecadar dinheiro. Tá? Presta atenção, meu querido. Envolva-se com Cristo verdadeiramente. Nós celebramos Cristo, não é um mês, nem é um dia determinado. Nós celebramos Cristo na nossa vida. É todos os dias do ano, todos os dias da nossa vida. Até nos momentos difíceis, porque a palavra diz: em tudo dá graça. Será que você está dando em tudo da graça? Até na dificuldade você está dando graças a Deus? Porque é na dificuldade, que quando nós damos graça, que vem a solução, porque Deus é fiel conosco. Amém. Deus é fiel comigo, com você. Mas para Ele ser fiel comigo e com você, eu tenho que ser fiel também com Ele. Ele não sai da sua determinação de fidelidade com ninguém. Nós é que saímos, nós é que desviamos, às vezes, de estar firme na rocha, na pedra angular, que é Cristo Jesus, o ressuscitado. A palavra hoje é de exortação. Né? Grato a Deus pela graça alcançada em Cristo. Louve esse hino em casa, pega a letra aí, copia aí, e louve esse dia e noite. Grato a Deus pela graça alcançada em Cristo. Ele nos justificou lá na cruz. Ele fez justiça por nós. Nós não daria conta de fazer a justiça sozinho. Então, meu querido, vamos ministrar a palavra desta noite. Eu coloquei um título aí: a graça. Vamos falar da graça. Já pregamos muitos assuntos, hoje nós vamos falar da graça mais uma vez. Vamos mudar o cenário aqui. Glória a Deus. Tá vendo? A igreja de Jesus é essa aqui, ó. Sou eu. A minha esposa aqui, nós somos o templo onde habita o Espírito Santo, nós estamos congregados aqui. Eu espero que você também esteja congregado aí na tua casa, porque futuramente não vai ter esses locais de se juntar, não. Você está vendo como os tempos estão difíceis? Né? O homem proibiu das pessoas se juntar num determinado lugar.
E vai ficar pior. Então vamos viver o presente, porque coisas piores virão. Mas, olha, eu te falo uma coisa. Deus é fiel com os que são fiéis com Ele. E pode vir a aprovação que for do mundo. Que as provações não tem nada a ver com o diabo. É deste mundo as provações. Essas doenças é do mundo. Não foi Deus que colocou essa doença aí, não. Essas pragas. Isso é coisa dos seres humanos, é do mundo. Mas os que são de Cristo, os que foram escolhidos, lavados e remidos pelo seu sangue, Deus é fiel com eles. E a palavra diz que quando nós não suportarmos mais, Ele é fiel conosco e nos dará o escape da situação. Esta é a graça, meu querido. Esta é a sã doutrina, é o evangelho das insondáveis riquezas de Deus. Os grandão, os principados e potestades aí que deveria, as autoridades grandes aí que devia estar pregando essa palavra, que tem uma influência na internet, na mídia, não fazem isso. Fica pregando umas coisas em favor deles. Mas eu tenho certeza que, como diz a palavra, Deus usa as coisas que não são para confundir as que são. Aqueles que são grandes vão ser confundidos. E os que são pequenos vão ser exaltados. A palavra diz, aquele que é humilhado hoje será exaltado amanhã. Está vendo? E esta é a certeza que eu tenho por meio da palavra do Evangelho. Nós vamos falar da graça hoje. Vamos abrir a nossa Bíblia aí. Será que você tem uma Bíblia em casa aí? Às vezes a gente pega a Bíblia na casa das pessoas, pede a Bíblia para ver. A Bíblia está como se saísse da gráfica nova. Nova, zerada. A minha aqui, ó, é toda cheia de rasurada, é tudo, porque é usada. A minha é usada, olha aqui, ó. É usada, tem que ser usada. Porque é aqui que está o poder de Deus, a palavra é o poder de Deus, é a espada do Espírito Santo. O Espírito Santo trabalha na nossa vida em linha com esta palavra. Se você não tiver entendimento da palavra, o Espírito Santo não manifesta na tua vida. Está entendendo, meu querido? Isso é a verdade de Deus, que não falam para você. Mas aqui eu não tenho barreiras para me impedir de pregar a verdade. Eu não tenho medo da pessoa sair e eu perder o dízimo dela, porque na nossa igreja não tem dízimo. Eu não tenho medo da pessoa dizer, eu vou sair daqui que vocês estão fazendo isso e isso. Não, da igreja, essa aqui é a verdadeira igreja de Cristo. Onde somos nós, que Cristo habita em nós. Nós somos o templo onde habita o Espírito Santo de Deus. E essa verdade que eu estou falando hoje, e nas lives que eu prego, foi omitida há muitos anos atrás. O próprio apóstolo Paulo profetizou isso, lá em Atos dos Apóstolos. Que depois da morte dele, essa graça ia ser abafada. Mas depois de uns 40 anos atrás, isso daqui voltou novamente. E com certeza, nós que pregamos a graça, somos perseguidos. Às vezes as pessoas param de pregar o Evangelho, às vezes falecem, e diz, olha, combati o bom combate. Não combateu não, porque o combate que eles disseram que combateram não foi o combate que Paulo combateu. Eu vou pregar nos próximos dias sobre isso. O combate que Paulo combateu, o que era isto? Não é isso que as denominações estão pregando aí, não é o combate que Paulo pregou. Combati o bom combate, que combate era isso? Mas hoje nós vamos falar da graça, a graça salvadora. Primeiramente nós vamos abrir em Efésios, capítulo 2. Efésios capítulo 2, esse versículo aqui eu leio em quase todas os cultos eu leio esse versículo, porque é a graça redentora. Aqui ó, Efésios 2, 8 e 9. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras para que ninguém se glorie. Não de obras para que ninguém se glorie. Aqui nós já vemos que a graça não é a lei de Moisés. Nós pregamos a graça. A graça é o quê? A graça é o que aconteceu na cruz, e este evangelho só foi dado para as pessoas depois da cruz. Foi dado ao apóstolo Paulo para pregar para os gentios, porque os judeus receberam o evangelho da circuncisão. Nós recebemos
o evangelho da incircuncisão. Isso é confusão, lá fora eles não pregam isso. Né? Mas eu não quero falar de denominação nenhuma, de religião nenhuma, porque nós pregamos, Deus não é uma religião, Deus não tem, as pessoas dizem, a minha igreja que salva. Olha, quem salva não é o local que você vai. Nós vimos aqui, acabamos de ler, que quem salvou você foi Cristo na cruz. Não é uma denominação, um nome famoso. Faz 100 anos que tem essa denominação, faz 150 anos que tem essa denominação e tem salvado gente. Mentira. Não salvou ninguém, porque quem salvou foi Cristo na cruz. Mas tantas pessoas aceitam Jesus. Aceitar Jesus é uma afronta a Deus. Porque quem escolheu a nós foi Ele. Não é nós que escolhemos. Nós não temos livre-arbítrio diante da religião. Nós temos livre-arbítrio da nossa vida cotidiana. Eu decido o que vou comer, eu decido o trabalho que eu vou fazer. Não é Deus que decide por mim. Agora, quanto à salvação, foi Ele que decidiu na cruz. Me salvou e te salvou. Tu crês nisso, querido? Isso aqui é o evangelho da graça, é a verdade. Quantas pessoas que aceitam? Não, a pessoa não tem esse livre-arbítrio de aceitar Jesus. Aí era bom. Né? Quando nós tínhamos um local aberto lá, tinha uma pessoa lá que aceitou Jesus 10 vezes. Eu aceitei daquela vez, mas estava não tinha certeza, né? Mas, olha, isso é uma afronta a Deus, aceitar Jesus. Nós não temos livre-arbítrio em relação à salvação. Quem fez isso foi Deus por meio de Jesus Cristo lá na cruz. A salvação eterna. Só que, porém, tem 3 tipos de salvação. Nós somos dotados de corpo, alma e espírito. Corpo, alma e espírito. Que salvação foi esta lá na cruz? Do nosso espírito. Do nosso espírito. Tem a salvação da nossa mente, do conhecimento. As pessoas que estão sendo enganadas pelo sistema religioso, elas estão fora da salvação da mente. Quando a pessoa conhece essa graça, ela é salva do engano. E o outro aspecto de salvação é a do corpo. Que vai se salvar? Esse corpo humano? Não. É a transformação desse corpo. Quando nós morremos desse corpo, imediatamente o nosso espírito transformado é arrebatado para a glória. Não é igual, a nossa ressurreição não é igual a de Jesus que aconteceu na cruz. Jesus ressuscitou no corpo carnal, passou aqui na terra ainda 40 dias ou foi 50 dias, aproximadamente isso aí. Pregando para os discípulos, ele comia, ele bebia, um corpo normal igual o meu. Depois, quando ele ascendeu, subiu ao céu, é que houve a transformação do corpo no espírito vivificante, que hoje ele é espírito. É o Cristo ressuscitado. Mas por causa das instruções que ele tinha que dar aos seus discípulos, ele ficou ainda 50 dias aqui. Tomé tocou nele, os apóstolos tocavam nele, um corpo carnal. Nossa ressurreição é diferente da dele. Mas com o mesmo aspecto, ele morreu, nós morremos com Cristo e ressuscitamos com ele. Então tem muita coisa que você ainda não sabe que você vai saber. Viu? E tem muitos pregadores honestos pregando essa mesma palavra que eu prego. Viu? Na internet está cheio, mas também tem muitos caretas aí misturando graça com lei de Moisés e com lei do homem. Nós vamos também para o versículo 2 Timóteo. Estamos falando da graça, viu? 2 Timóteo. Capítulo 1. Timóteo, capítulo 1. Capítulo 1, versículo 8 e 9. Vamos ler aqui, ó. Vai falar quase a mesma coisa lá de Efésios, que as cartas mudavam algumas coisas, mas era o mesmo assunto para regiões diferentes. A mesma palavra. Acrescentava ou diminuía. 8 e 9. Não te envergonhe, portanto, do testemunho do nosso Senhor Jesus. Do nosso Senhor.
nem do seu encarcerado, que sou eu, Paulo falando. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos. Está vendo? A salvação lá na cruz foi para confirmar a salvação. O nosso espírito já veio salvo do céu. Na cruz foi confirmada essa salvação. O nosso espírito. Então, a salvação eterna na nossa vida, a nossa salvação eterna ninguém toma. Ninguém perde. Você é de Cristo? Cristo te escolheu? Você tem certeza que você é de Cristo? Eu tenho certeza. Nós temos erro, praticamos. Mas não é pelos meus erros que eu vou perder minha salvação. As obras da carne tem um castigo lá. Quem praticar as obras da carne será castigado aqui nessa terra. Aquilo que o homem plantar, colherá. A salvação eterna, o sangue foi derramado, é assunto de Deus com o homem. Outro homem não tem participação. Ah, se você não fizer isso, vai para o inferno. Não existe inferno. Eu preguei aqui domingo passado e quarta-feira. O inferno foi inventado pela religião para fazer medo dos fiéis, com um propósito pessoal de cada denominação. Fazer medo nas pessoas, porque todo mundo, olha, a pessoa não tem medo de nada no mundo, mas quando fala em Deus, todo mundo tem medo de Deus. Ah, se você não fizer isso para Deus, Deus vai fazer isso com você. Aí a pessoa tem temor por Deus. Mas não adianta você ter temor por Deus e não conhecer Deus. O apóstolo Paulo, ele falou lá no capítulo 10 de Romanos, aos judeus, que eles tinham zelo tremendo por Deus, tinha temor por Deus, mas não tinha conhecimento de Deus, não sabia quem era Deus, tinha medo de Deus. É tanto que lá no monte, lá na lei de Moisés, quando Deus falou com Moisés para o povo subir tudo ao monte junto com Moisés, para Deus falar com o povo, quando eles viram os trovões na metade do morro, os relâmpagos, as manifestações de Deus lá em cima, eles voltaram correndo com medo. E disse: Moisés, nós não vamos não, nós tá com medo. Vai tu lá e o que Deus falar contigo, nós obedeceremos. Eles falaram dessa forma, mas não obedeceram. Se você ler lá a história, 40 anos no deserto. Os primeiros anos que eles saíram do Egito para chegar na terra Canaã, eles chegaram na terra de Canaã, avistaram a terra, mas por causa das transgressões dele lá no deserto, Deus fez aquele povo ficar rodando no deserto 40 anos, até morrerem. E quem entrou? Só os filhos dele, com exceção de Caleb e Josué. Mas do povo inteiro, nenhum dos velhos entrou, só os filhos. Lê a história lá para você ver. Está vendo? Então, quando a gente transgride contra Deus, tem punição. Quando nós praticamos alguma coisa que não agrada a Deus, as obras da carne principalmente, tem castigo. É automático. Deus não vai descer lá de onde ele está no descanso dele. Ele está vivendo o sétimo dia, ele está no descanso. E nós também estamos no descanso de Deus. Estamos vivendo o descanso de Deus na nossa vida. O sábado, que é o descanso de Deus. Não é um dia determinado. É todos os dias da nossa vida. Nós vamos dormir, estamos no descanso de Deus. Vamos trabalhar, estamos no descanso de Deus. Aliás, quando a gente vai trabalhar e ama o trabalho, não é trabalho, é uma satisfação. Você sabia disso, querido? Trabalho é trabalho. Quando você está fazendo um trabalho que você não agrada a Deus, você está fazendo ali forçado, contrariado, xingando, murmurando, aquilo ali não é trabalho. Eu amo meu trabalho, eu sou paisagista e jardineiro, faço com amor, me orgulho de Deus ter me dado essa profissão, viu? E para mim, eu não considero um trabalho, para mim é uma satisfação, é uma alegria quando eu estou ali trabalhando. Viu? Então,
Preste atenção quando você for trabalhar, não vá pegar aquele serviço, aquele lá ganha muito, eu vou porque ganha bem, tem como se diz assim, uma estabilidade. Isso não é trabalho, né? Isso é uma ganância pelo dinheiro. Então, eu trabalho nesse meu trabalho, vamos dizer assim, é uma satisfação, né? Não adianta você ganhar rios de dinheiro e não saber administrar também. Mas você ganhando o suficiente e tendo Deus na vida, o Espírito Santo habitando em ti, você sabe administrar o seu, você vive bem. Porque não é por ter muito dinheiro que você vai viver bem. Conheço muitos homens aí que têm muito dinheiro e vivem perturbado, ansioso, cheio de depressão. Não vive, vegetam. Que vida é essa? Daqui a pouco eu vou deitar ali, ó, e vou dormir tranquilo. Acordo cedo porque é costume. Mas o prazo que eu deito ali e durmo o suficiente. Porque minha consciência está limpa. Nós vamos pregar uma mensagem também. Consciência limpa. O que é uma consciência limpa diante de Deus? Viu? Tem muitas mensagens maravilhosas. Então, meus queridos, olha aqui, vamos ler de novo aqui, versículo 9. Que nos salvou e nos chamou. Tá vendo? Não foi eu que me ofereci, eu estou te aceitando, Jesus, tu morreste na cruz para mim, eu te aceito. Não, não é assim. Ele nos chamou e nos predestinou. Ele nos escolheu. Lá no livro histórico de João também fala sobre isso aqui. Que foi ele que nos escolheu, não foi nós. Então, quando a pessoa acha que está aceitando Jesus e está escolhendo ele, foi lá na cruz que Cristo te aceitou. E você foi lavado pelo sangue dele, você não sabe disso. E se você crê nisso que eu estou falando, é porque você tem o Espírito Santo. Porque a pessoa que não tem o Espírito Santo, vamos fazer um parênteses aqui, vamos dar uma paradinha aqui, vamos explicar uma coisa aqui. Ó. Eu falei nas outras lives, nos outros cultos, que todos os seres humanos do mundo inteiro, índio, escravo, preto, branco, todas as nações são filhos de Deus. Só que, porém, nós vamos colocar uma classificação que tem na Bíblia. Todos são filhos de Deus. Mas tem os filhos da salvação e os filhos da perdição. Os filhos da salvação foram os que Deus chamou e escolheu. Os filhos da perdição não receberam o Espírito de Deus, por isso não creem em Deus. Se você crê aí, você que está do outro lado aí. Tem pessoas que entrou na minha página lá, viu? É aquele homem aborrecido de novo, já tirou de lá, só deu uma visualização e tirou. Então perdeu tempo. É melhor estar ouvindo um homem aborrecido falando de Deus, de que está no boteco, de que está numa festa mundana, de que está fazendo coisas que Deus não agrada. É melhor estar ouvindo um homem aborrecido falando de Deus para a tua vida. É isso os elogios que a gente recebe. Ô, homem aborrecido, fala demais, não sei o quê, cara. Eu falo demais, mas é de Cristo. É da palavra. É? Está entendendo, meu querido? Então, cuidado, viu? Cuidado, Deus não vai fazer nada com ninguém, que Deus não é o diabo, que eles dizem que tem um diabo aí. Deus é amor. Se ele morreu pela tua vida, foi para te salvar do mal. Aqui em Colossenses, aqui, ó, nós lemos aqui também, vamos voltar aqui, ó. Um livro aqui, Colossenses aqui, ó, 1,13 diz assim, ó. Aí estão te enganando, nesse versículo aqui, diz que ele nos libertou aqui, ó. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Aí lá fora estão convidando as pessoas para levar para dentro daquele lugar, para fazer campanha de 7 dias. Para o homem colocar a mão na cabeça da pessoa, fazer uma oração lá e dizer que está libertando a pessoa, tomando o lugar de Deus, tomando o lugar de Cristo. Então as pessoas que estão lá, esses líderes lá, querem ser igual a Deus, querem ser igual a Deus. Eu já fui de lá, não sou mais. Então toda honra lá é para o homem.
É como eu disse aqui, o ator principal é o pastor lá da denominação, o coadjuvante, o diabo, que eles inventaram, e o ator que é Cristo, Cristo aparece como figurante, que era para ser a atenção das coisas. Aparece como figurante lá no final. Aí um quer cantar mais bonito que o outro, é uma disputa. A Bíblia diz que nós não temos que ter disputa. É um disputando, é quem vai tocar no conjunto, quem vai fazer isso e aquilo lá na frente para aparecer para os homens, não é para Deus não. Ah, eu sou levita. Levita era da lei, querido. Não existe isso mais hoje na graça. Na graça nós somos adoradores, em espírito e em verdade. Não preciso eu estar adorando no meio da rua e mostrando para o povo que eu estou adorando a Deus, porque a nossa adoração, quando eu estou adorando a Deus, quem vê é quem está sendo adorado, que é o próprio Deus que habita em nós. Está entendendo? Não precisa você fazer um show, cair, espernear, para dizer que o Espírito Santo está habitando em você, está manifestando a tua vida. Deus não é Deus dessas coisas. Sabe? Então é para louvar o homem, nós louvamos a Deus. Eu toco aqui, canto meus hinos aqui, eu sempre não sou cantor, não sou tocador profissional, mas eu toco para a honra e glória do nome do Senhor. É gratidão, dando gratidão a Deus. Obrigado, Senhor, pela graça alcançada em Cristo. Se fosse de mim, pelas minhas obras, nunca eu teria essa graça na minha vida. Então, a graça que nos salvou desde os tempos eternos. Nós estamos vivendo esse tempo eterno. Esse mês que vem agora eu faço 61 anos. Tem pessoas que não gostam de falar a idade. Mas, olha, é uma honra para mim, 61 anos. Quanto sofrimento passei. Mas Deus ele tem um propósito na minha vida, por isso que eu estou de pé até hoje. Como disse lá na lei dizia, até aqui me ajudou o Senhor. Não, eu não ponho esse versículo na minha vida, porque Ele não me ajudou até aqui, não. Ele me ajudou desde a hora que eu nasci, e a eternidade, eu já estou com Ele na eternidade, porque eu estou salvo, querido. Que vai ficar aqui para trás de mim, esse corpo carnal sepultado lá na cova vai virar pó, mas o Espírito, como diz lá na palavra, vai voltar a Deus no Espírito transformado para viver a vida eterna lá no trono da glória, lá no céu. Não é igual o povo está ensinando aí não, é errado. Vamos prosseguir. Colossenses, Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Isso aqui é graça, ó. Isso aqui é o evangelho das insondáveis riquezas de Deus. Isso aqui é o verdadeiro evangelho para os gentios que éramos nós. Eu era gentio, não sou mais. Eu era estrangeiro para Deus. Nós éramos estrangeiros para Deus. Você quer saber como? Vamos voltar lá no livro histórico de Mateus. Que nós éramos estrangeiros para Deus. Gentio era tratado como cão. Aquela mulher cananeia, quando chegou debaixo da mesa lá, Jesus disse, tratou ela como era devido na lei de Moisés. Que Jesus era mestre, Jesus, filho de Maria, quando estava antes da cruz, ele era mestre dos judeus. Ele era judeu também. Hoje nós seguimos o ressuscitado. Duas manifestações de Cristo. Uma antes da cruz, uma depois. Nós vivemos depois da cruz, o Cristo ressuscitado. Não tem ligação mais com seres humanos. Do que ele foi filho, deixou de ser filho, parente. Ele agora é o próprio Deus, como disse João lá na carta dele. Mateus capítulo 10. Vamos ver qual é a ordem de Jesus. Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré, antes da cruz. Cristo Jesus depois da cruz. Duas manifestações. Não pregam isso. Nunca ouvi me pregar essa palavra nas denominações. Nunca pregaram. Qual era a diferença de Jesus de Nazaré para Cristo ressuscitado? Tem muita diferença. Porque Jesus de Nazaré estava
cumprindo a lei de Moisés por nós. Que era para nós cumprir a lei também, mas nós não daríamos conta, ele cumpriu para nós na cruz. Que nós éramos gentios. Quem ainda não conhece a graça é tratado como gentil, porque é estrangeiro ainda diante de Deus. 10, né? Do 1 ao 5, Jesus escolhe 12 discípulos. No versículo 5, ele vai dar as ordens ou instruções. Vamos ver aqui. A estes 12 enviou Jesus, dando-lhe as seguintes instruções. Não tomei rumo aos gentios. Está proibindo eles. Vocês vão pregar, não é para ir em direção aos gentios, não. Essa palavra é por... Vamos continuar lendo. Não tomei rumo ao gentio, nem entrei em cidade samaritana. Na lei eu pregava, quando eu preguei na lei sobre o samaritano, a origem do samaritano. Você sabe o que é a origem do samaritano? Uma hora eu prego aqui, mas hoje não vou entrar nesse assunto. O que eram os samaritanos? Tem a ver com o cativeiro babilônico e o que aconteceu lá em Jerusalém e em Judá. Surgiu esse povo samaritano. A origem dele. Uma hora nós vamos explicar aqui o que é. Mas hoje não, nós estamos no outro assunto. Não tomei rumos aos gentios, nem entrei em cidade samaritana. Versículo 6. Mas de preferência procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. Procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. Nós não somos ovelhas perdidas da casa de Israel, nós éramos gentios. Então, nessa época que Jesus estava lá e escolheu os 12, se nós estivéssemos lá, ele proibiu daquele evangelho ser pregado para nós. Porque o evangelho a ser pregado para nós é depois que ele ressuscita, escolhe um apóstolo chamado Saulo, que se passou a se chamar, e não foi mudado o nome dele, numa região era Saulo, noutra região é Paulo, o nosso apóstolo dos gentios. E está aqui registrado esse evangelho, o evangelho da graça para nós que éramos gentios. Eu era gentil, agora eu não sou mais. Por quê? Eu fui adotado. Porque eu era estrangeiro. Nós fomos adotados como gentios. Todos os estrangeiros do mundo que Deus escolheu foi adotado por Ele e enxertado na videira verdadeira. Nós era considerado oliveira brava. E Ele tirou um ramo dessa oliveira brava e enxertou na oliveira verdadeira. Lá em Romanos, se eu não me engano, no capítulo 11, conta essa história que Paulo relata lá para os Romanos. É uma mensagem maravilhosa e bonita. Dá um filme de ficção, mas não é ficção, é a verdade de Deus. Você vai no cinema, vem deslumbrado com as mentiras. Ficção é uma mentira. Mas a palavra de Deus é a verdade de Deus para nossas vidas. É isso que nós temos que pregar, a verdade de Deus. Doa quem doer. Ah, mas aí o fulano tá com medo ali dos membros dele que sustenta ele, a família dele, não tem coragem de trabalhar. Para pegar dízimo, oferta e viver da obra, que isso não existe mais. Quem vivia da obra era, na lei de Moisés, a tribo de Levi, que eram os sacerdotes e os filhos de Levi, que tomavam conta do templo. Eles viviam da obra. Depois da cruz não tem mais isso. Depois da cruz não tem isso. Até o ano 70 ainda teve, porque o templo de Jerusalém estava de pé. A lei foi destruída na cruz, abolida na cruz. Mas ficou até o ano 70, até o templo ser derrubado lá em Jerusalém. As pessoas não pregam isso para você, ué. Por quê? Se pregar, você conhece a verdade. Jesus disse, conhecereis a verdade e a verdade te libertará do engano. Do engano desse mundo. É por isso que tem o Evangelho da Graça, para nos livrar do engano. Sabe? Nós estamos lendo aqui em Mateus, né? Ide, portanto, mas de preferência procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. Eu não sou judeu, nem israelita. A palavra diz que eu era gentil. Não tem descendência nenhuma com judeu. Nem você também. A não ser que você veio de lá e mora aqui no Brasil. Mas perante Deus, Ele escolheu os gentios para a salvação, por causa da transgressão dos judeus. Já preguei isso aqui. Veio para os seus, e os seus não receberam. A nossa salvação já estava
pronta desde antes da fundação do mundo. Porque Deus não faz nem agora não. Tudo que vai acontecer diante da nossa vida já foi feito. Deus já sabe tudo. Ele é onisciente, onipotente e onipresente. Por isso que não existe o diabo. Porque se existir o diabo, ele é igual a Deus. Mas o diabo não existe porque foi o homem que criou. E todas as coisas, a palavra, na quarta-feira eu preguei aqui, que todas as coisas que existem no mundo foi criada por Deus. Deus não criou um diabo para te perturbar não, querido. Para te massacrar e fazer medo não. Quem crê nisso é porque está com a mente enfatuada. Está igual Paulo quando apareceu para Jesus, quando Jesus apareceu para ele, e que Ananias orou para ele, e dos olhos dele, que ele ficou cego, caíram como escamas. Ele passou a enxergar, a verdade, estava na escuridão, nas trevas. Ele conhecia a lei de Moisés, mas não conhecia a graça ainda. E a lei levava a Cristo, mas vai pregar isso para um judeu para você ver se ele acredita. Estão esperando o Messias lá. Estão esperando o Messias. Preparando dinheiro aí para fazer um terceiro templo. Uma novilha que era raridade, eles já tentaram, já cruzaram ela, a tal de novilha vermelha, já conseguiram essa novilha vermelha, porque sem ela não tinha uma espécie de sacrifício lá no templo. E eles já conseguiram essa ovelha, mas não vai acontecer nada, sabe por quê? Porque Deus está fora disso. E onde Deus está fora, não é coisa de Deus, isso é coisa comum do mundo. Então a gente tem que observar a palavra, o Evangelho da Graça. Porque as Escrituras já se cumpriu. E as Escrituras não é para nós. Você sabia disso? O que é para nós aqui na palavra é o Evangelho da Graça. Vamos ver lá em João 19. Essa verdade não pregam para você. Estão te enganando, viu? Só que eu não vou falar nome de ninguém aqui, ó. Porque hoje as pessoas querem ganhar dinheiro. Qualquer palavra que você pronunciar contra uma pessoa, ela vai lá na lei do homem, te processa, aí não vai te punir, vai querer dinheiro seu. Todo intuito do homem aqui nessa terra é interessado em dinheiro, em fama, em posição social. Olha para os políticos aí. Olha para a política brasileira aí, se não é fama. Todo mundo quer ser isso e aquilo porque o salário é gordo. Aí eles acham que vai ter uma estabilidade com aquele dinheiro. Mas a melhor estabilidade que nós temos na nossa vida, meu querido, minha querida, sabe qual é? Está posicionado em Cristo. Está direcionado na posição correta, firme, com os passos firmes na rocha. A rocha que é prudente, vem o vento, vem a tempestade, mas nós não caímos, porque nós estamos firmes na rocha que é Jesus Cristo. Não é em dinheiro, não é em mansão, não é em carro importado. Podemos ter essas coisas? Podemos, mas que estas coisas não venham enraizar no nosso coração, que a palavra diz que o dinheiro é a raiz de todo mal. E não é só o dinheiro, o carro novo, a mansão, a posição social, isso é que contamina o coração do homem. Jesus uma vez estava caminhando com os seus discípulos, e os discípulos com fome chegaram na mesa, já foram atacando os pães e comendo, e os anciões, os escribas e fariseus invejosos, disseram: olha, teus discípulos não cumprem a tradição, não lavaram as mãos para comer o pão. Jesus disse: olha, o que contamina o homem não é o que entra, mas o que sai da boca. E eu já preguei essa mensagem aqui. E o que é que sai da boca do homem? Você sabe? Será que a nossa boca tem saído palavras boas, palavras impactantes para mudar a vida das pessoas, uma palavra encorajadora, uma palavra que venha libertar a pessoa da depressão, desse mundo, desse sistema que está aí enganando todo mundo? Será? João 19, né, que eu anunciei. Vamos ver aqui, João 19.
Eu falei que a escritura não é para nós, não. Oh, mas esse homem está falando heresia? Não estou falando heresia, o que a palavra diz, vamos conferir na palavra? Vamos ver que é de João 19, 28. A morte de Jesus. Você pega a sua Bíblia aí? Você tem sua Bíblia? Tá? Parece que saiu até da gráfica, tá cheirando a papel novo. A minha não cheira mais porque ela é usada. A minha é usada, se você observar aqui, a minha é usada, ó. Eu não uso só nesse momento aqui, não. Amanhã, quando eu acordar de madrugada, a primeira coisa que eu pego é ela. Olha lá nas minhas páginas sociais o que é que eu posto. É versículos bíblicos, palavra sólida, a palavra de Deus. Viu? Diz aqui, ó, 28. Depois vendo Jesus que tudo já estava consumado para se cumprir a Escritura. Na morte de Jesus se cumpriu a Escritura. O que era a Escritura? A Escritura era a lei de Moisés, a Torá, os profetas, os salmos, o Velho Testamento, chamado de Escrituras. E eu disse que para nós é o Evangelho da Graça. O nosso Evangelho, ele foi anunciado a Abraão antes da lei de Moisés. Já vamos ver daqui a pouco. Esse Evangelho que eu estou pregando aqui foi anunciado para Abraão, mas não foi revelado para Abraão. Foi revelado para o apóstolo Paulo, depois da morte de Cristo. Quando Cristo apareceu para o apóstolo Paulo, deu esse Evangelho para ele. Esse aqui é o Evangelho para a salvação dos gentios. Não é a salvação eterna que esse Evangelho está salvando. Esse Evangelho veio para nos educar e salvar do engano do mundo daqui, ó. Não é esse Evangelho que está te salvando. Quem te salvou na cruz foi Cristo. Entenda isto. Hoje eu ouvi um pastor pregando na igreja, como se Cristo ainda fosse morrer na cruz, como se Cristo ainda fosse fazer tudo. Ele já fez, meu querido. Que assunto bom, mas a hora já está aí. Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado para se cumprir a Escritura, diz: tenho sede. Versículo 29. Estava ali um vaso cheio de vinagre. Embeberam de vinagre uma esponja e, fixando-la num caniço de isopo, lhe chegaram à boca. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, diz: está consumado. Em grego, tetelestai. Está consumado. Tetelestai, grego. Aqui eu estou lendo em português. Lá na Bíblia, no grego, tetelestai. Está consumado. E inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Morreu. Quando ele morreu, se cumpriu a lei de Moisés, as escrituras para trás. A Torá, Gênesis, Êxodo, Levítico, Deuteronômio, todos aqueles livros. Aí as pessoas estão pegando profecia lá em Isaías, que ainda vai se cumprir. Já cumpriu tudo. É por isso que está essa confusão aí, as pessoas enganando. Enganando o povo. E tem um versículo na Bíblia, lá em Oséias, lá na Escritura, que diz assim: o meu povo está sendo enganado, sofrendo por falta de conhecimento. Por falta de conhecimento. Então, a Escritura, meu querido, era a lei de Moisés para trás. O Evangelho, a palavra para nós hoje é a espada do Espírito, a palavra de Deus, o Evangelho da graça. Uma coisa que se cumpriu, não procede para frente, se cumpriu na cruz as Escrituras. Mas nós estamos lendo aqui a palavra de Deus. Né? Então, tudo que era da lei, eu não posso aplicar na minha vida. Porque eu estou desonrando o que Cristo fez na cruz por mim. Estou anulando a graça na minha vida. Porque nenhum anula a graça. O que Cristo fez na cruz, ninguém anula. Nem o próprio Deus anula. Porque Deus não vai contra a palavra dele. Até que contra a natureza, Deus muda a natureza. Porque quando foi para nos enxertar na oliveira verdadeira, ele foi contra a natureza e fez esse enxerto. Esses agricultores
paisagista aí que faz enxerto, a primeira pessoa que enxertou aqui, ó, Deus. Todas as profissões que existem no mundo foi Deus que criou. Mas tem outras profissões que foi o homem que criou e resistiu na lei do homem, mas não existe diante de Deus. Eu não vou falar aqui não, porque vai abranger muita coisa. Nós estamos aqui para pregar a palavra, não é para criticar ninguém, nem ofender ninguém. Viu, meu querido? Olha, eu já quero desde já me desculpar com você. Porque graças a Deus, Deus me chamou como embaixador de Cristo. Quando eu estava lá no sistema religioso, eu era chamado de pastor. Mas depois da cruz não existe pastor como título, é dom. Nessa noite eu estou usando o dom de pastor. 5 dons eu estou usando aqui, ó. E aonde quer que eu for, vou usar esses dons. Mas não é título. Não é profissão. Mais clareza ainda, não é profissão, viu? Você abrir uma igreja e viver do dinheiro dos fiéis. Não é isso. E para que é esse evangelho? Nós vamos ler agora mesmo, para nos educar e nos ensinar. Mas me diga uma coisa. Lá em Romanos 10, vamos voltar lá em Romanos, vamos lá na frente, Romanos 10. Primeiro vamos aqui em Romanos 1,16. Vamos ver se é aqui mesmo, 16. Que diz aqui, ó. Pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego. Visto que a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé. O justo viverá pela fé. Esse evangelho que está falando aqui, essa salvação que está falando aqui, não é a salvação que foi feita na cruz. Este evangelho, esta salvação que está falando aqui, é a nossa salvação do dia a dia, salvação da nossa mente, do engano do homem. Porque não é o evangelho que vai te salvar, o evangelho vai te esclarecer o que Cristo fez na cruz. Ele te salvou foi na cruz. Quando ele te salvou, não tinha esse evangelho da graça ainda. Foi escrito depois. Tinha no coração de Deus, mas escrito na letra aqui não tinha. É o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então o nosso espírito já veio salvo e na cruz foi feita a graça lá pelo nosso espírito. Salvação eterna. Quem foi salvo lá, o filho da salvação, ninguém toma essa salvação. Você lembra do ladrão que foi salvo na cruz? Ele matou, era um assassino, foi salvo. O que é que ele perdeu? O reino de Deus em vida. Porque o reino de Deus não é depois que morrer não, viu, querido? Eu já preguei sobre isso aqui, o reino de Deus, nós vivemos ele aqui nessa terra, em vida. Quando Jesus nos libertou, vamos voltar lá, vamos lá onde nós lemos lá em Colossenses. Não tem problema nós ir lá e voltar de novo. Colossenses 1,13, aqui ó. Quando Jesus morreu na cruz, os que ele escolheu, já fez isso aqui ó. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então, nós salvos já fomos transportados para o reino. Eu estou vivendo o reino de Deus em vida. O que é o reino de Deus? Todas as promessas que Deus fez a Abraão, chamado de herança, é a herança de Cristo para nós. É viver o reino de Deus. E uma das coisas que nós precisamos ter é ativar a nossa mente e ter a mente de Cristo. A palavra diz que nós temos a mente de Cristo. Se não está ativada na tua vida, é porque tu não crê na palavra. Ainda não tem a manifestação do Espírito Santo na tua vida. Essa palavra, para quem está vivendo a circuncisão, é heresia. Essa palavra que eu estou pregando, para quem está no outro evangelho, que nesse momento milhões de denominações estão pregando o evangelho, que é o evangelho da circuncisão. É lá em Mateus, é lá em Marcos, é Lucas, é João, é Atos dos Apóstolos, é o evangelho da circuncisão. Esse que eu estou pregando é da incircuncisão dos gentios. Tem diferença grande.
Ele nos transportou, nós estamos vivendo o reino de Deus em vida. E o que é o reino de Deus? Jesus, eu já preguei aqui sobre o reino de Deus, mas vamos falar. Ele disse, o reino de Deus não é comida nem bebida. Aí o fariseu disse, agora petecou tudo. O reino de Deus está dentro de ti. Quem habita dentro de nós? Deus, o Espírito Santo de Deus. Nós temos um tesouro em vaso de barro. Esse corpo Deus considera como um vaso de barro, que a qualquer hora vai se quebrar, vai virar pó. Mas o que está dentro de nós, junto com o Espírito de Deus que está nos fortalecendo no Espírito, é o tesouro de Deus dentro desse vaso de barro. Você já encontrou esse tesouro na tua vida? Se não encontrou, é por isso que você está correndo de denominação em denominação, procurando um lugar. Eu quero encontrar uma igreja para eu congregar, e nunca vai encontrar, porque a igreja é você. Eu já preguei aqui que nós somos o templo onde habita o Espírito. Nós somos a igreja. Cristo é o cabeça de nós. O nosso líder não é um homem, é Deus, é Cristo. O meu líder é Cristo. Eu frequentava conselho de pastor, larguei tudo. Quando eu conheci a verdade, larguei tudo. Conselho de pastor não, dos homens. Agora eu estou debaixo do conselho, da mão poderosa. Eu estou debaixo da unção de Deus, de Cristo na minha vida. E não sou eu que vivo, a palavra diz que Cristo agora vive em mim. Amém, glória a Deus. Nos que creem, Cristo vive na vida dos que creem, querido. Transportou. Agora vamos voltar lá. Agora Romanos 1:16 nós já lemos. Aquele evangelho lá, né? Aquele evangelho aqui, aquilo que eu acabei de ler aqui, 1:16. Porque não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, também do grego. Que a vontade de Deus, o propósito de Deus, tinha o judeu, ele não recebeu Jesus, aí ele foi para os gentios. Mandou Paulo para os gentios. A vontade de Deus era, e aconteceu, unir esses dois povos. Só tinha esses dois povos no mundo inteiro, judeu e gentil. A nação israelita e todas as nações gentias. Duas nações. E a vontade de Deus é fazer um povo só. Lavado e remido por seu sangue. Quem recebeu o dom e passa a crer pela fé em Cristo. Lá em Efésios fala isso que eu estou falando aqui. É outras mensagens, só que inclui aqui. Vamos prosseguir. Nós estamos agora, vamos ver aqui. Então, lá em 2 Timóteo nós lemos, vamos voltar lá. Foi lá onde nós começamos e vamos daqui a pouco terminar. 2 Timóteo 1, 8 e 9. Que nos salvou. Eu li o 8, mas vou ler só o 9. Que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras. Está vendo? Não é por nossos méritos. Foi Ele que nos chamou. Não é porque você é bonitão, está aí vestido de crente, de terno e gravata, está fazendo, se vestindo de crente. Se vestir de crente é fácil. Exteriormente, se vestir de crente é fácil. O difícil é se vestir interiormente. Fazer a palavra, ouvir a palavra e colocar em prática na palavra. Colocar em prática na sua vida. Isso é mais difícil. Se vestir de crente é fácil. O homem é de terno, gravata, não pode usar bermuda, não pode fazer isso, não pode jogar bola, não pode ir na praia, não pode fazer isso, que isso aí é estatuto de homem. O de Deus, Ele criou o mar, maravilha de Deus é para nós usufruir. Tudo que tem nessa terra que Deus criou, as maravilhas de Deus é para nós. Ou é para quem? É para os extraterrestres que isso não existe? É ficção humana, criada e as pessoas acreditam? O mentiroso, ele conta uma mentira tão bem bolada que ele mesmo acredita na mentira. Ele passa a dizer, mas rapaz, será que é verdade mesmo isso que eu contei? A mentira é tão grande que ele passa a duvidar que é verdade mesmo. O mentiroso. E induz as pessoas à mentira. Vamos ver aqui, Timóteo, né?
que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Antes dos tempos eternos. Está vendo, meu querido? Então nós estamos falando um pouco da graça. A graça. Na quarta-feira nós vamos continuar falando da graça. E nós vamos continuar o ano que vem, o 2021, 2022, enquanto eu estiver aqui de pé, nesse corpo, nesse vaso de barro, eu vou estar pregando a palavra. Né? É a única coisa que vai me impedir de pregar a palavra é a minha partida para a glória. Não sei se é hoje, se é amanhã. Mas como disse Paulo, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Então quem acredita em Cristo, em Deus, é uma coisa só. Deus e Cristo é um só. Tem a plena convicção da salvação e que tudo já se cumpriu na cruz e que agora é só aguardar. A única coisa que falta para nós agora, meu querido, nós que estamos em graça, é a nossa transformação desse corpo carnal para o corpo espiritual. A redenção. Sabe? Porque na cruz, Cristo venceu a morte. As pessoas estão jogando para o futuro como ele ainda vai morrer na cruz de novo e vencer a morte. A morte já foi vencida. Então eu não tenho medo da morte. O que faz medo na morte é a espécie da morte que você vai morrer. Que nós não sabemos. Se é com dor, se é adormecer e já prostrar ali. Sofrimento, estar em cima de uma cama. Nós não sabemos como vai ser. Porque eu estou pregando a palavra, pode acontecer comigo? Pode. Ninguém escapa disso aí não, velho. Agora nós não sabemos que com morte vamos morrer. Mas mesmo na morte, mesmo em cima de um leito, estamos ali com Cristo. Viu? Ele não desamparou nós. O corpo carnal vai morrer. Esse diabo que está aqui, esse corpo é considerado como o diabo nosso. Isso aqui fica tentando o nosso espírito dia e noite. A tentação que está aqui é nesse corpo carnal. Na natureza carnal que está aqui dentro da nossa mente. Isso aqui é o diabo na nossa vida. O homem passa uma mulher bonita ali, ou vice-versa. Se ele olhar com os olhos maus, o que é que acontece? Deus não agrada. É uma tentação desse corpo, da natureza carnal. Então nós temos que andar em espírito e vencer essa natureza carnal da nossa vida. Então, meu querido, por hoje é só. Quarta-feira nós estamos de volta. Eu desejo para você, olha, uma boa noite, um bom dia, uma boa tarde. E tua família, você e tua família, você pertence a Cristo, viu? Você foi lavado e remido por Cristo. Não vá na onda de quem está te enganando, que você precisa fazer isso e aquilo para se salvar, porque quem te salvou já foi Cristo lá na cruz. Há mais de 2000 anos ele te salvou lá na cruz. Agora, basta você entender que você precisa conhecer o Evangelho para saber como você andar neste mundo aqui. Na quarta-feira nós vamos ver isso, como andar nessa terra aqui, ó. E quem vai nos ensinar a andar a Deus? Através da sua palavra. Não é através das Escrituras, porque a Escritura se cumpriu lá na cruz. Através do Evangelho dado para nós. Graça e paz abençoado. Glória a Deus pelas nossas vidas.